Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham tido uma noite maravilhosa de sono, de sonhos. Tenham pensado muito na base. Sonhado com o nosso documento, né? Bastante propositivo. Bom, nossa missão agora pela manhã é fazer um debate, um debate que a gente certamente já iniciou ontem, mas para compor esse conjunto de proposições, e nós, aqui conversando, entendemos que seria mais importante, né, ouvir de vocês, de todos nós, inclusive de quem está em casa. Bom dia para quem está em casa nos assistindo, quem está em outro lugar nos assistindo via internet, para que a gente possa, na parte da tarde, chegar em alguns pontos comuns. Como eu disse ontem, nós não temos a expectativa de sair daqui com um documento elaborado. Um documento exige uma redação cuidadosa, que pense, inclusive, nas dimensões jurídicas, a partir da legislação, etc. Então, o que é muito importante é que a gente consiga apresentar e fixar nos pontos mais problemáticos, digamos assim, do documento, que nos interessa efetivamente fazer proposições. Como proposição, imagino eu que a melhor estratégia para a gente é focar naqueles eixos que realmente precisam de alteração e que realmente apontarão para a nossa tendência maior de especialização, que é o campo da música. Mas, claro, passando pelas dimensões gerais do documento, que, de alguma forma, estão relacionados a todas as áreas. A partir do nosso debate ontem, eu elenquei aqui alguns pontos que, me parece, já fazem parte de um leque, eu não sei de concordância ainda entre a gente, né, mas alguns pontos que nós enfatizamos, e, com base nisso, eu fiz esse pequeno esboço aqui. E a gente vai dizer sim ou não e colocar em debate. Tá? Depois que eu apresentei esse pequeno esboço, a gente pode trazer outras questões. Ok? Primeiro deles, para a gente definir, nós concordamos com os princípios orientadores e objetivos gerais apresentados no documento. Me pareceu que sim, pelo debate de ontem. Né? Então, sendo assim, a gente começa o documento dizendo isso, já que essa é a parte inicial, introdutória. Sim. Não, os princípios, orientadores e objetivos gerais. Porque depois vem, em relação à descrição das modalidades. Aí eu coloquei aqui um destaque, uma por uma. Então, vamos lá. Bom dia. Esta concordância vai até a página 10, onde ele vem na educação infantil, depois nos primeiros anos do ensino fundamental. Exatamente. Vai até aí. Até aqui, ó. A nossa concordância até esse ponto aqui. A escola não é a única instituição, não está em concordância. Não, estamos, né? Esse texto de passagem aqui. Porque nesse daí, quando fala do ensino fundamental, foi uma coisa que até Brasilena colocou ontem, quando ele faz citações, como o desenho e o canto, a experiência que ela teve. Edneiran, desculpa, você já está aqui, não é? Não, esse ponto aqui não é de concordância. Esse não? Não. Tá, ok. Era isso que eu queria saber. Esse é o que a gente vai debater agora. Nossa concordância para ser preciso, com a passagem até aqui, ó, cultural. Diga, Jefferson. Uma pergunta. A gente vai conversar sobre aquela questão nas artes, porque estava lá naqueles princípios que você marcou ontem. Ah, tá. Esse aqui eu marquei. Acho que a gente pode. Acho que a ideia de concordar com princípios gerais não seria tanto até tal página, mas de entender. Quer dizer, tem essa proposta de orientação dos currículos, os direitos, então é uma visão de educação, né, mais ampla. E aí a gente poderia ver alguns. Acho que esse é um aspecto importante, mas ele é bem pontual. Então a gente poderia juntar esses aspectos de termos, né, todos
todos os casos que se referem à arte, ou às artes, também pensei, não sei se é o caso, mas como ontem a gente disse que a palavra estética aparece com vários sentidos, então acho que a gente poderia deixar isso para um outro bloco de correções pontuais que estariam relacionadas às nossas críticas. Então, entendo que essa concordância com os objetivos ou com os princípios orientadores é com a proposição, no conjunto e aqueles pontos de integração, de direitos de aprendizagem, esses aspectos. Volta, pega de cima. Conheça. Textos introdutórios, me parece. É isso. Estou orientando aqui para a Uiana achar o documento ali. Então é isso. Ponto inicial, de acordo. Começamos bem. Segundo ponto, em relação à descrição das modalidades, né? Etapas, desculpa. Coisa da madrugada, tem dessas. Então, educação infantil, me pareceu também que nós concordamos, né? É claro que, além da análise da nossa comissão, designada lá pela ABEM, né, tanto dos dois que estão aqui, quanto da própria da Inês Rocha, que não pôde comparecer, essas pequenas nuances, né, de alguns detalhes, podem entrar num bloco geral. Mas o princípio que está ali apresentado, de alguma forma, acho que nós concordamos. Quer falar agora? Tá. Ok? Começamos muito bem. As outras não. Só o ensino infantil é que ficou, a educação infantil é que ficou mais de acordo. Então, aqui tem um ponto para a gente. A gente conversou ontem, mas não marcamos, né, uma posição definida, né, argumentos para um lado e para o outro. No ensino fundamental, séries iniciais, vamos olhar lá para a descrição novamente. Em continuidade à educação infantil, ao lado do acolhimento integral à criança e do apoio à sua socialização, a alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados pelas diferentes áreas do conhecimento deve-se dar em articulação com as atividades lúdicas, como brincadeiras e jogos artísticas, como desenho e o canto, e científicas, como a exploração e a compreensão dos processos naturais e sociais. Por essa razão, a orientação curricular para essa etapa precisa integrar as muitas áreas de conhecimento centradas no letramento e na ação alfabetizadora. Ficou um pouco claro que letramento e ação alfabetizadora, de fato, é um foco importante e teria um conceito mais abrangente, talvez melhor trabalhado na descrição embaixo, né? Que diz assim: nessa etapa, a inserção de novos componentes, a cargo de diversos professores, o que requer que sejam compartilhados os compromissos com o processo de letramento em suas dimensões. E aí especifica o letramento numa dimensão muito mais ampla, artística, científica, humanística, literária. Então, a questão, acho que é importante, a gente concorda com a forma que está apresentado, ou dá um destaque ali para que esse conceito de letramento seja ampliado conforme o conceito da parte de baixo. Se tivesse o conceito de baixo em cima, não viria muito problema, né? Mas como ele aparece depois... Concorda com isso? Quer falar? Eu acho que a gente tem que pensar que, nesses anos iniciais, se espera que o trabalho seja feito pelo professor unidocente. Isso aqui não é para longe. Então, e aqui a ideia é de integração, como eu entendo, né? A alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados pelas diferentes áreas. Então, acho que tem o foco, sim, é a alfabetização
E aí a gente vê uma continuidade da educação infantil com a ideia das atividades, tal. Então aí tem as atividades artísticas também e outros aspectos. Então eu realmente não vejo isso como um problema. Para mim fica exatamente como está, porque eu fico pensando acho que na importância do domínio da escrita, da leitura e do letramento geral na área na língua portuguesa. E aí essa alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados. Acho que a alfabetização fica quase como uma condição, né? Então, eu, particularmente, acho que eu não mudaria nada. Bom dia a todos e a todas. Eu continuo na mesma defesa de ontem. Eu acho que as atividades artísticas estão muito resumidas. Tá como desenho e canto. Como, por exemplo, mas aí vai ficar, muita gente vai seguir apenas esses dois, porque oficialmente estão aqui mencionados. E a gente tem que complementar, não, como é que se diz? Contemplar as outras atividades artísticas, tá? Em relação a isso, eu confesso assim, não me incomodou a princípio, sendo exemplo, mas incomodou muito o pessoal das outras áreas de artes. Isso foi bastante debatido na FAEP, né? Eles acharam assim, para que citar exemplo, se vai citar por que logo a música. Então, né, a música e as artes visuais, que são duas áreas que já têm uma maior inserção. Eu defendi o que eu estou dizendo, que para mim não tinha problema no exemplo. Mas eu só estou colocando que o pessoal da dança e do teatro não gostou disso, né? Eles destacaram, né? Pode. Pela prática que eu estou vendo, conversando com algumas professoras, algumas diretoras, não, a gente contempla as artes. Os alunos desenham, pintam e cantam muitas musiquinhas interessantes, inclusive musiquinhas festivas, tudo integrado. Então, não é só isso, né? Eu acho que só para a gente tomar cuidado com a proposta, porque, em todos os casos, é um exemplo. Então, a articulação com atividades lúdicas, exemplo, brincadeiras de jogos, artísticas, exemplo, científicas, exploração e compreensão de processos naturais e sociais. Então, aí, acho que o sentido do texto é de exemplificar aquelas atividades. Não, os outros também estão. Brincadeiras e jogos. O pessoal fica sem entender o debate. Canto. Eliane. Desculpa. Luciana, perdão. Publicamente ainda. Você pode, por favor, ler esse pedaço de novo? Você acabou de ler. Então, eu vou ler desde o início. Nos primeiros anos do ensino fundamental, em continuidade à educação infantil, ao lado do acolhimento integral da criança e do apoio à sua socialização, a alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados pelas diferentes áreas do conhecimento deve se dar em articulação com atividades lúdicas, como brincadeiras e jogos, artísticas, como o desenho e o canto, e científicas, como a exploração e compreensão de processos naturais e sociais. Tá bom. Eu sugeriria que, em vez de desenho e canto, que eu concordo que ele pode dar um mal-entendido de restrição mesmo, colocar atividades nas diferentes áreas artísticas, alguma coisa nesse sentido. Nem sei se atividades é uma boa palavra. Artísticas nas diferentes linguagens. Usando as diferentes linguagens. Eu acho que, quando a gente está pensando nesse documento, a gente está pensando em quem vai ler.
né? E quem vai ler e em quem vai se basear. Eu acho que o exemplo que Brasilena trouxe me deixou assustada e me levou de volta à escola básica, né? Então, todos os meus 20 anos de escola básica me ensinaram que é assim que é lido, né? Então, os coordenadores e os diretores, para justificar o não fazer, eles se pegam nesses pequenos detalhes. Então, eu sugeriria que se tirassem os exemplos, porque atividades lúdicas não são só brincadeiras e jogos. A ludicidade vai além do jogo e da brincadeira, né? As artes vão além do canto e do desenho. O conhecimento científico vai além daquela exploração. Então, que se tirassem os exemplos para evitar mal-entendidos e ficasse muito claro, atividades lúdicas, artísticas e científicas. Eu acho que isso aí dá margem a uma compreensão geral, sem precisar exemplificar, né? É a minha proposta. Concordamos aqui com a proposta da Edneirã, baiana, retada. Tirar os exemplos. E em relação à segunda questão, a Luciana entende que letramento e não tem problema. Eu ainda fico com certo receio. Vamos pensar assim, uma descrição similar à de baixo, você acha problemática? Não sei, eu tenho que achar. Não, mas nós estamos colocando para o debate. Como seu ponto de vista é diferente. Mas se só o meu é diferente, o que eu defendo assim, eu acho que é importante a gente se comprometer com a alfabetização, com a escrita, e me parece que não tira as outras coisas. Essa introdução aos conhecimentos sistematizados, que o Marcos não gosta, né, é isso. Então, você vai alfabetizar e introduzir todas essas atividades. Então, eu e tem a ideia de integração das muitas áreas do conhecimento. Entendo que a alfabetização e o letramento são o centro, é o eixo de todas as atividades. Então, tudo que você for fazer está vinculado gira em torno, né? E busca isso. E acho que o que veio antes não tira nenhuma área, né? Não, mas eu acho que aqui é essa a ideia, até em função do PENAC. Não, claro. Ele já se abre para todas as áreas. Bom, vamos fazer duas propostas e decidir pela maioria aqui? Com certeza. Nos primeiros anos. Nos primeiros anos do ensino fundamental, em continuidade à educação infantil, ao lado do acolhimento integral à criança e do apoio à sua socialização, a alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados pelas diferentes áreas do conhecimento deve-se dar em articulação com atividades lúdicas, artísticas e científicas. Por essa razão, a orientação curricular para essa etapa precisa integrar as muitas áreas do conhecimento centradas no letramento e na ação alfabetizadora. Me incomoda ainda. Eu ficaria... Vamos colocar uma proposta e a outra para a gente ver o que a maioria pensa. Com o acréscimo de um detalhamento de que esse letramento está nas dimensões como a descrição de baixo, ou deixado, ou fica como dessa mesma forma. Diga, Vô. Então, as outras... Que eu acho que talvez pudesse... Orientação curricular para essas etapas precisa integrar as muitas áreas do conhecimento, quer dizer, é um trabalho com a totalidade, muitas áreas do conhecimento centradas no letramento e na ação alfabetizadora. Então, as áreas do conhecimento estão centradas no letramento e na ação alfabetizadora. Isso não dá para mudar. Não, eu acho que esse talvez até pudesse.
centrada no letramento e na ação ou no letramento, nas suas dimensões artísticas, tarará, ou... Eu sinto, para mim, a ideia seria o complemento, centradas no letramento em suas dimensões artística, científica, humanística, literária e matemáticas, e na ação alfabetizadora. Não tiraria a ação alfabetizadora como um centro, mas colocaria essas muitas outras dimensões, como o próprio documento sugere abaixo. Eu só queria dar voz às crianças aqui agora, porque eu tenho trabalhado com estágio e os nossos meninos têm ido para a Escola Parque, que abarca muitos anos iniciais, e essa dificuldade que os professores têm também de trabalhar com essa faixa etária, que eles vêm da educação infantil, e é uma ruptura muito brusca na vida dessas crianças para os anos iniciais. E também tenho assim relatos de outras secretarias de educação de outros lugares no país, que as crianças dizem que os pais dizem, né, tia, eu não quero ficar nos anos iniciais, eu quero voltar, não falo com essas palavras, claro, eu quero voltar para a educação infantil, porque lá sim é o mundo da minha vida. E quando eu chego no primeiro ano, estou falando com outras palavras, mas esse letramento, essa alfabetização, não é esse mundo que a gente quer. Então, e também é uma dificuldade que as secretarias estão enfrentando de como fazer essa transição. Eu não sei se a gente pode minimizar, talvez, pensando no mundo da criança, nossas ações artísticas dentro dessa questão do letramento. Então, ficamos com centradas no letramento em suas dimensões diversas na ação alfabetizadora. Pontos de concordância, esse ou a outra proposta. Mas quem concorda com essa primeira, vai levantar a mão. A primeira é centradas no letramento em suas dimensões artística, científica, humanística, literária e matemáticas, e na ação alfabetizadora. Quem concorda com essa, vai levantar a mão. A segunda fica como está. Vou esclarecer. Vá. Primeira proposta, centradas no letramento em suas dimensões artística, científica, humanística, literárias e matemáticas. Segunda, a proposta fica como está. O texto fica como está. Quem for favorável à primeira, vai levantar a mão, por favor. Ok? Quem for favorável à segunda? Por que eu fui, né? Porque não teve alteração. Então, ótimo. Para dar uma olhadinha, porque fazendo dessa primeira forma, que foi a mais votada agora, não vai ter uma repetição do que está em cima. Ó. Lúdicas com brincadeiras artísticas e científicas. Não, vê a redação. Certamente ajusta a proposição do texto, né? Vamos pensar assim, a inclusão significa também pensar uma reorganização do texto, pontuação, etc. Ensino fundamental, séries finais. Não consegui perceber ontem muito qual foi nossa percepção sobre isso. Né? Então, leitura. Nos anos finais do ensino fundamental, a dimensão lúdica das práticas pedagógicas adquire outras características em consonância com as mudanças de interesse próprias à faixa etária dos estudantes. Essas mudanças devem ser objeto de reflexão dos vários componentes curriculares que devem, ainda, considerar a necessária continuidade do desenvolvimento social e afetivo. Nessa etapa, há a inserção de novos componentes curriculares, a cargo de diversos professores, o que requer que sejam compartilhados os compromissos com o processo de letramento em suas dimensões, aqui detalhe, artística, científica, humanística, literária e matemática. Por isso, demanda-se uma articulação interdisciplinar consistente, considerando a convergência entre temáticas pertinentes às diferentes áreas do conhecimento, literárias, históricas, geográficas, científicas. A gente sentiu falta do artísticas aqui, né? Assim como diferentes componentes podem requerer vários recursos matemáticos em diversos contextos. Inclusão do artísticas.
Ensino médio. Ao longo do ensino médio, dado o número ainda maior de componentes curriculares, a articulação interdisciplinar é igualmente importante no interior de cada área de conhecimento ou entre as áreas, como ao tratar de questões econômicas, sociais, a obtenção e distribuição de energia ou a sustentabilidade socioambiental envolvendo, por exemplo, história, sociologia, geografia e ciências naturais. Particularmente, cálculos e algoritmos matemáticos, essenciais às ciências naturais, demandam correlações entre diversos aprendizados e articulação entre formulação teórica e aplicações práticas. Venha, Cedita. Não, mas é importante para o pessoal de casa ver quem está falando. É só uma sugestão, porque eu acho que nesse terreno da interdisciplinaridade, a música tem uma possibilidade muito ampla. E a gente poderia chamar atenção para isso, baseando aí no que eles mesmos falam, só que eu esqueci, não estou achando, achei. Por exemplo, história. Só você dar uma passada na história, nos diferentes tempos e culturas, e como é que a música se expressa. Na geografia, nos diferentes espaços, culturas, geografia humana, por exemplo, a música podia entrar. Nas ciências, nem se diz, na matemática, nem se diz. Né? Então, acho que valia a pena a gente chamar a atenção que a música, em vez de só divertir festinha, ela pode contribuir com todas as áreas, de alguma maneira. Não sei como redigir isso. É mais fácil virar o microfone, Cris. Para as muitas pessoas que estão nos assistindo via transmissão online. Então, nesse espaço, eu sugiro colocar também arte. Tá? Porque aí tem, por exemplo, história, sociologia, geografia, ciências, arte, pode, inclusive, entre parênteses, música, teatro, papapá. Bom dia. Cristiane. Eu acho que o problema daqui, né, vocês estão sentindo falta da arte, é exatamente porque está dando um exemplo num texto que não deveria dar exemplos, não é? Então, é por isso, porque ele vai dar um exemplo de questões econômicas e sociais e depois um exemplo de cálculos e algoritmos matemáticos. Então, assim, acho que o texto deveria ser reescrito, retirando os exemplos, e falar da interdisciplinaridade de uma forma mais ampla, contemplando todas as áreas de conhecimento, e não pegando uma questão específica para exemplificar. Aí vai sempre faltar alguém, né? Porque o que eu penso é que assim, esse destaque no texto tão genérico como é para o ensino médio, do potencial interdisciplinar da música, talvez não seja possível, né? Eu concordo com a professora, Cristiane, mas, ao mesmo tempo, eu insisto em colocar a palavra arte, porque estão tirando arte do ensino médio. O terceiro ano já não tem mais. O segundo, muitas vezes... Eu entendi que o que Cristiane disse não exclui a proposição de incluir as artes. Retirar os exemplos e acrescentar, né, artes, que, de fato, não faz menção nenhuma, né?
Então, senhor Dentro, acho que esse ponto aqui é muito difícil, né, da gente dar conta de colocar num texto tão genérico. Talvez destacar isso mais na descrição específica, né? Diga, senhor Dentro. Ah, tá. Destaque isso. É. Alguém comentou isso ontem, sobre as modalidades, né? Então vai, Yuri. Ressaltando que esse problema da não colocação das artes no ensino médio é um problema que está mais atrelado à questão das diretrizes e não do BNCC. Então, é as diretrizes que deixam o entendimento para os gestores que é só obrigatório estar no primeiro ano do ensino médio. E é por isso que ela se ausenta do segundo e terceiro ano do ensino médio, não por conta do texto que está incluído. Então, concordo com a Cristiane na questão de que são os exemplos que acabam atrapalhando o entendimento, porque ele cita algumas áreas já mais consolidadas, em detrimento de outras, várias outras, na verdade, que se a gente olhar do ponto da letra, ficam de fora, salvo engano, não vi filosofia ali também, né, citado. Então, eu acho que essa questão da não inserção no ensino do segundo e terceiro no ensino médio é mais por conta das diretrizes e não do próprio documento do BNCC. Então, acho que a retirada desses exemplos seria realmente mais interessante. Você se refere às diretrizes do ensino médio? Ou às diretrizes Isso. específicas do ensino médio, né? Porque nas diretrizes, eu cito isso porque eu tive esse ponto de debate na escola que eu leciono, e eu consegui, em debate com os demais professores, a compreensão de que era importante as artes estar também no segundo e terceiro ano do ensino médio. Mas, por muito, a direção da escola, que acabou vencida, por voto da maioria, defendeu que não deveria estar porque a lei obrigava somente o primeiro ano, e ela se respaldou na questão das diretrizes. Primeiro ano do ensino médio. Os comentários precisam ser feitos no microfone, por gentileza. A redação, ela deixa essa questão de obrigatoriamente primeiro ano do ensino médio. Possibilidade, inclusive, da ela não é recomendação. impeditiva, né? Impeditiva, Mas ela faz uma recomenda. menção que, de fato, permite esse entendimento. O que é sempre difícil no texto, várias vezes eu me lembro de ter passado por esse confronto em textos oficiais, que assim, gente, mas pode ser entendido no sentido ampliado. Pode, mas pode ser entendido no sentido restrito. A indicação é sempre o que pode ser de um jeito ou de outro, não deveria aparecer em um documento oficial. Mas, por vezes, aparece até, sabemos nós, pela consolidação diferente das áreas na educação básica, né? Elas ocupam, sim, status diferenciados. E a gente está lutando para que o status das artes, da música, mais precisamente, seja mudado nessa realidade. Eu coloco o meu posicionamento também, então, de trazer aí, reforçar a área de arte, uma vez que o ensino de arte é obrigatório nas diversas etapas, né, da educação básica. Sim, esse é o ponto de concordância, né? Seria artes. Acho que a questão do Yuri foi uma leitura mais geral de por que isso acontece, mas a nossa proposição é que seja inserido. Deixa eu tirar esse aqui, porque era um restante do outro texto. Ok? Estamos de acordo? Então, a Lu vai vai mudar de assunto. Então, encerramos aqui essa questão com as etapas. É só para, como a partir de agora tem discussões mais pontuais, né, das linguagens. O documento ele não apresenta nada sobre as modalidades da educação. Só trata da educação especial, mas não tem EJA, educação do campo, quilombola, indígena. Então, isso tem que ser, quer dizer, tem um destaque muito grande para a educação especial, que é positivo, mas nada se diz sobre esses outros lugares mais específicos. Pedir uma inclusão. Até eu acho que
Não tem... Mas tem um capítulo, um título sobre a educação especial. E nada sobre as outras. Né? Eu posso falar sobre a educação especial? Claro. Cadê o documento? Não, cadê o documento que eu lhe dei? Você não tinha me dado o documento? Mas é só rapidinho. Com relação à educação especial, precisa também ser contemplado. Inclusive, eu quero apresentar a Lei Brasileira de Inclusão, que eu recebi antes de ontem, que foi a homenagem ao Dia Internacional do Deficiente. Também não está contemplado. Mas, em especial, eu sugiro, eu depois vou mandar uma correspondência para a BEM, eu sugiro também, junto ao sistema Braille, colocar a musicografia Braille, que tem tudo a ver com a educação musical. E, independente disso, outras disciplinas ligadas às pessoas com deficiência, que é a atividade da vida diária, orientação e mobilidade, que não estão contempladas. Então, a gente pensa que está muito definido, mas não está, ainda tem bastante lacunas. Vamos colocar a reticência, quer dizer, todas as possíveis, né? Porque aí a gente vai olhar o que está definido como modalidade, já que algumas podem ter outras. É por isso que tudo tem reticência, quer dizer, a gente vai estudar detalhadamente qual a melhor forma de apresentar isso. Ok? Concordamos? Sim. Eu proponho também que seja detalhado alguma coisa no sentido da graduação estar sendo pautada a aprender a dar aula de educação especial, né? Porque a gente foge do ciclo, assim, sem obrigação. Claro que uma obrigação é ruim, mas a gente não tem dentro, não é uma matéria obrigatória, né? Então, alguma menção no sentido de que a gente precisa fazer uma matéria de preparação dentro das obrigatórias, que eu senti muita falta. Eu só não sei onde a gente... Porque, assim, é um documento para a educação básica, né? Claro, as proposições do documento elas orientarão. Tem uma discussão, não está aberta, mas está em processo de abertura, da gente voltar a olhar para as diretrizes da educação superior, né? A grande maioria delas está pautada ali no início dos anos 2000, muito se mudou na legislação, né? Essa ampliação, por exemplo, da legislação da educação básica para quilombola, indígena, populações de itinerância no campo, etc. Várias dessas modalidades, dessas proposições, não vou chamar de modalidades, é preciso conferir se elas estão assim definidas, né? Várias delas não estavam ainda aprovadas quando a gente aprovou as diretrizes da educação superior. Mas eu não sinto que, nesse documento, ele já faz menção em diversos lugares que é preciso pensar a formação, etc. Né? Não sei como... a gente faria uma descrição, acho que tão geral, que não sei se cabe no documento da ABEM, né? Entendo a preocupação, mas só comentando, né, aquela questão de, objetivamente, a gente atacar aquelas questões, usando um termo ruim, que nos atacam, né? Aquelas questões que deixam aberturas que a gente entende que são aberturas ruins para o nosso campo. Todo o respeito, mas acho que talvez como provocação também, mas é porque eu tenho me sentido, com relação à graduação, incomodada, né? O fato da gente... Pode ser uma pontuação leve, assim, de, inclusive, qualificar os estudantes para que possam, né? Algum comentário pequeno que possa induzir, que a gente possa surtir efeito lá na diretriz e tudo, sabe? Porque... eu fico meio agoniada de pensar que eu não tenho preparo assim, para essa situação. Então, mas, assim, só insistindo, isso já é para quem... Aqui, a BNC ela é pensada para quem está na escola, quem é professor. Sim. Lembrando que, como se diz na apresentação, ele é um documento que vai orientar, nortear a formação docente. Então, o que está dito aqui tem que ser contemplado lá, na formação. Então, esse não é o lugar para falar da formação docente, e já se prevê que isso alimente também a formação. Então, não caberia no documento
nessa proposição. Me desculpa, colega, mas eu acho que na página 11, relacionado no 7º parágrafo, dentre os serviços inerentes à educação Só especial... um segundo, senhorita, deixa eu localizar aqui para todo mundo. Página? Página 11. Eu não sei se é 11 ou 12. 7º parágrafo. Talvez, eu acho que politicamente a gente pode... Começa o parágrafo aí. Considerando que a educação especial é modalidade transversal, né? Então, talvez, no meu entender, dentre os serviços inerentes à educação especial, destina-se à garantia do acesso ao currículo, vinculado à atuação profissional específico, talvez alguma coisa, não sei, né? Eu acho que politicamente, a gente pode criar uma estratégia que possa contemplar essa questão, né? Acho que o nosso destaque é assim, o documento é um documento para a educação básica. Sim. Então, uma proposição que venha para a educação superior não está de acordo com a proposição, apesar de ele mesmo indicar que ele terá um impacto na educação superior que forma profissionais para a educação básica, né? Acho que a nossa questão é isso, assim, não dispersar o foco do documento, que, nesse momento, é direcionado para a educação básica. Sim, Marisa. Eu tenho que virar lá por causa da imagem, né? Tá. Bom, por causa dessa... Eu não ia falar disso, mas já que vocês estão falando da formação, eu queria lembrar, agora eu não sei se é no PNE ou nas diretrizes, mas num dos dois tem um momento que eles falam isso, que a formação inicial e a formação continuada vai mudar por causa disso, né? Então, não sei se precisa... Mas não foi por isso que eu pedi a palavra, foi só um comentário. É o seguinte, ontem eu fiz a minha lição de casa e fui consultar os outros documentos, e, embora não tenha tido tempo de estudar, mas sim olhar, né? Foi isso que deu para fazer. E, antes da gente começar a entrar nos conteúdos, eu queria lembrar algumas coisas, se vocês me permitem, que estão lá nas diretrizes e que ontem mesmo nós notamos que a gente ia esquecendo, o documento ia esquecendo à medida que ele prorrogava, né? Que ele continuava. Então, uma das coisas, garantir acesso, capacitação docente e infraestrutura. Está aí. Aí tem o conceito de educar. Educar exige cuidados. Cuidar é educar. Acolher, encorajar e apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado, de pensar, agir, cuidar de si, do outro, da escola, da natureza e do planeta. Desculpe ficar citando tão comprido, mas é que isso a gente ontem achou que estava contemplado na educação infantil e depois ia se diluindo. Mas nas diretrizes não é específico da educação infantil. Então, para a gente lembrar. E ainda eles avançam numa coisa assim, amar sem dependência, despertar da sensibilidade na relação consigo mesmo, com o outro e com tudo que existe, com zelo, buscar formação humana plena. A educação prevê relação escola, família, comunidade. Há que ter eixos norteadores, construção de valores fundados na ética e na estética, que regem a convivência, relações de cooperação, solidariedade, alteridade, respeito a si, ao outro, à liberdade. Eu sei que está longo, mas eu quero insistir nisso, porque o documento vai ficando cada vez mais técnico e cada vez se afastando desse modelo. Então, para a gente lembrar. E tem ainda uma definição de currículo lá, não sei dessa definição, mas conjunto de práticas que proporcionam construção, circulação e consumo de significados no espaço social, construção de identidades sociais e culturais, criação, recriação, contestação e transgressão. Isso é muito importante, porque ontem todas as críticas que a gente fez é porque estava tudo acomodadinho. A gente tem que transgredir por força de lei. Faltou só uma coisa. Lá nas diretrizes diz assim, e não fala em subcomponente, a arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música. Não tem história de componente, subcomponente.
Não, eu só queria fazer um esclarecimento, é possível? Sim, querido. É o seguinte, é que todo mundo gostaria de dar sugestões, eu acho que tem que deixar bem claro que esse documento que a gente está trabalhando aqui junto é o documento da classe da ABEM. E quem que tiver, se vocês querem dar mais sugestões, eu acho que é super importante todo mundo entrar no site da Base Nacional Comum e fazer suas sugestões individuais, até para reforçar o nosso documento, não é? E quem tiver que dá quiser dar mais sugestões, tem essa liberdade, individualmente, como cidadão, participar. Então, é o site da Base Nacional Comum, né, não sei se todo mundo já acessou, vocês se cadastrem lá e está aberto até o dia 15, né, de dezembro para sugestões. E um outro esclarecimento que eu queria colocar aqui, que essa questão da formação de professores não é o lugar, eu acho, como o Luiz Ricardo colocou muito bem, mas eu acho que é importante, lá no site, a gente reforçar isso, para fazer, porque lá é mais aberto a forma de a gente dar sugestões. E eu acho importante que a gente reforce isso, sim, porque, né, como a Marisa colocou, nas diretrizes de formação de professor já está claro isso. Quer dizer, quem lê a diretriz vê que lá está claro que a formação inicial e continuada deve atender à Base Nacional Comum, deve estar em diálogo com ela. Mas eu acho importante que aquela coisa, né? A gente tem que estar sempre dizendo o óbvio, né? Então, Então, isso que a Cristina falou, do cadastro e da participação lá, muito importante. Que quando você for cadastrar, não sei se todos vocês já o fizeram, você tem que marcar tudo, tem um lugar que aparece lá que você vai marcar, e às vezes a gente marca só assim, arte, ou educação infantil, ou não sei o quê. Você pode marcar todos aqueles itens que tem lá para você poder participar também nos outros documentos, sugerindo também nos outros documentos. Educação superior, educação básica, marca tudo, marca tudo. Apareceu o quadrinho, vai marcando. Se tiver proposição, né? Eu falo, se tiver proposição, vai fazer lá. Porque acho que é uma questão pontual, eu tenho destacado isso, né? E é um debate das muitas associações e das muitas áreas. Quanto mais você atacar aqueles pontos centrais, mais você tem uma proposta que pode ser aprofundada, detalhada, né, e visualmente, tanto no sentido visual quanto no sentido de entendimento, melhor apresentada, né? Assim, a gente entende melhor qual é a ênfase das questões. Quando a gente passa por tudo, você tira a luz daqueles lugares que precisam ser mais iluminados, né? Marcos, a Cláudia tinha uma colocação. Não, só para deixar registrado que a professora Cláudia Bellocchio, complementando aquela questão do letramento, ela disse que o letramento, no contexto da educação básica, sempre é trazido como múltiplos letramentos. Era só um registro daquela... Agora eu vou ficar olhando mais aqui para poder trazer as contribuições de casa também, na hora que a coisa está sendo discutida. Ok, tudo bem até aqui? Mais alguma proposição sobre esses pontos? Vamos seguir, então. É uma pergunta. Bom, uma questão que foi muito debatida desde que esse documento saiu nas diferentes áreas de artes, é a questão com componente e subcomponente, né? Sabemos nós, o artigo 26 lá da LDB, trata arte como componente curricular, né? Mas ele trata outros componentes como componentes curriculares que não necessariamente estão vinculados a um campo tão amplo como artes, e depois eles viram componentes aqui na base. É o caso daqueles elementos do mundo físico e natural. O componente é elementos do mundo físico e natural, e aqui vira componente geografia, vira componente física, vira componente química, né? Então, a ideia de componente ela ganha diferentes
características e tendências ao longo dos diferentes documentos da legislação brasileira, né? Olhando para isso, passei o pente fino nas diferentes diretrizes, na LDB e neste documento agora, e se percebe isso. O que está apresentado na LDB como componente, às vezes, ganha outras conotações nos documentos oficiais, né? Então, acho que a grande questão que incomodou foi colocar a arte como alguma coisa que tem 4 componentes, e não 4 subcomponentes. Essa foi a proposição que saiu da FAEB, que saiu da ANDA, que saiu, né, dessas associações todas. E acho que aí a gente tem que estudar a melhor forma de redigir isso. Eu comentei ontem, né, houve uma consulta ao Marcos Vilela, que coordenou esse processo, ele achou que isso não é problemático. Problemático, sim, seria a outra proposição, que acho que nós não vamos fazer, pelo menos esse foi um acordo nosso, foi o que nós pensamos, de arte ser apresentada como uma área separada de linguagem. Acho que essa luta é perdida, né, para quem quiser. E a gente nem vai entrar no debate se seria ou não interessante, porque, né, não é o caso. É extemporâneo fazer esse debate agora. Então, acho que a grande questão é a gente fazer uma proposta para que essas áreas, essas linguagens, sejam apresentadas no documento como componentes. É uma proposta. É claro que a gente pode... elas aparecem como linguagens naquela parte, sobretudo, que especifica que cada uma delas precisa de professor específico, formado devidamente, etc. Mas é na entrada do documento que ela aparece, na descrição da área, né? A área de artes é composta por 4 subcomponentes. Música, tal. Mas talvez você não precise chamar de área necessariamente aí, entendeu? Acho que a melhor forma de... Tem um cenário que está se delineando assim, ó. Nesse momento, como a gente está fazendo aqui, muita gente está fechando propostas depois desses debates, né? Eu acho muito bom olhar para esses documentos, para ver como as outras áreas e associações se movimentaram, inclusive as universidades, para a gente achar a melhor alternativa, mas encontrar uma maneira de dizer isso. Qual será a melhor e a mais fundamentada? É esse dos componentes. A da FAEB? Não, a da FAEB é mais radical. A da FAEB propõe que a área de arte seja constituída como área separada das linguagens, e aí nós teríamos 4 componentes dentro da área de artes. Eu participei da Assembleia da FAEB, né? Sou sócio, e eu estava lá, na verdade, representando a ABEM, e eu encaminhei diferente, né? Mas na Assembleia foi decidido que o encaminhamento seria este, mais por uma marcação política, ideológica, assim foi, do que necessariamente por uma tentativa de mudar, assim, neste momento, né? E mais adiante apresenta uma segunda opção, que, não sendo possível retirar a proposta, que se apresente, então, nesse sentido, componentes curriculares, né, e área de artes como um termo mais amplo, etc. Não me lembro os termos, mas a ideia é essa. Vocês dois querem comentar? A gente tem uma vantagem de chamar de componente curricular a arte, que realmente deve compor o currículo. E aí, como que isso vai acontecer? Por meio do ensino dessas linguagens, né? E das práticas integradas. Então, eu não sei qual é o problema com o subcomponente. Porque o componente é a arte, então ele se desdobra em 4 linguagens, porque a gente está defendendo ao longo a gente, né, a base está aqui, a gente defende sempre isso, da formação específica, inclusive no final do parágrafo, né, então, sua presença como conteúdo obrigatório nas diferentes etapas da educação básica, né, das artes, das linguagens, está assegurada pela Lei 11.769, projeto de Lei 7.032, e depois a gente sabe que trata da formação específica dos professores. Então, talvez a ideia de subcomponente
a LDB diz que o componente é arte. A ideia de subcomponente talvez seja na direção de garantir o tratamento na especificidade de cada linguagem, né, em função da formação, em função das mudanças recentes. Eu realmente assim, não me incomoda, porque aí a gente tem que pensar na LDB, que lá é arte, né? E aí não sei se a gente começar a mudar o nome, se a gente não enfraquece também. Eu não consigo. A gente estava aqui conversando, não consegui pensar, né? A gente não conseguiu pensar num outro nome para isso. Então, que o componente engloba subcomponentes, que aí é uma questão. De forma pragmática, você tem razão. Agora, pragmática, assim, é isso. De forma pragmática, conceitual, você tem razão. Agora, me incomoda pensando naquela parte que a gente sempre está analisando documentos sobre 2 prismas, né? O segundo, ele chegando dentro de um campo que já é problemático e tem essa tendência à polivalência, sobretudo na inserção das redes, se a palavra subcomponente, que não representa aqui no documento isso, pode ser entendido de tal maneira. Eu continuaria com a proposta de alterar. Só na frente. Vem aqui. Vamos lembrar que os objetivos eles são por linguagem. Então, aí talvez, se a gente tivesse só os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do componente artes, talvez a gente corresse um risco maior da polivalência. Claro que a polivalência, quem vai decidir é a escola, está lá, né, eles que vão fazer da forma como eles acham que é mais significativo. Mas eu acho que com objetivos tão específicos, como a gente tem pouca integração entre as artes naqueles objetivos, eu acho que a gente não correria esse risco. Eu acho que, nesse ponto, o documento traz um cuidado, né, com manter as particularidades das linguagens. Prof, sobre isso aí, eu me posicionei ontem também, e eu acho interessante que, na base anterior a essa, né, aquela que a gente tem de 2013, pelo menos, eles trazem de maneira um pouco mais clara como que a gente organiza o componente curricular. Tem lá, assim, os componentes curriculares, e aí tem as formas de sua organização. Então, por exemplo, sempre é muito discutido o que se entende por disciplina, por componente curricular, por eixo temático, por área de conhecimento. E lá na Base Nacional Comum, essa anterior a essa aí, tem assim as formas que eles sugerem para organização do componente curricular. Então, de repente, esse trato no texto, né, sobre como organizá-lo pode dar uma orientação melhor aos professores, de forma que, muitas vezes, o professor, lendo isso, ele é obrigado a interpretar, o sistema de ensino é obrigado a interpretar. Né? Não tem uma orientação mais clara nesse sentido. Eu assim, um posicionamento, um olhar pessoal, é que linguagem seria um termo interessante, porque o que a gente entende naquele PL 7032 como linguagem, aqui a gente está chamando de subcomponente. Diga, Cris. Esse subcomponente me incomodou muito também, porque a gente já tem o conteúdo na LDB, né, a palavra conteúdo. E agora surge mais um, né? Então eu não fiquei pensando nele, qual seria a consequência desse sub. Quando eu falei isso ontem lá na nossa reunião aqui na UNB, todo mundo achou assim, um absurdo, riu até, né? Assim, todo mundo é componente, porque eu sugiro ali no texto que eles botaram componente curricular arte. Aí, depois, no texto, logo no começo, o componente curricular arte é formado, constituído por 4 subcomponentes. Mas, ou seja, a arte é formada por 4 componentes curriculares. Essa é a minha... não entrar no mérito, né? Porque, se a gente está na linguagem, a linguagem é a arte. E ela é formada por 4 componentes. Essa é a minha sugestão. A gente não entrar, entendeu? Assim, dentro do todo, porque eles estão definindo a arte como um componente, mas a minha sugestão é a linguagem arte, porque nós estamos
na área de códigos e linguagem, agora ficou só linguagens, né? E, então, assim, a linguagem arte ela é formada por 4 componentes. Eu tendo a concordar mais com essa proposta. Acho que a questão de aparecer na LDB o componente arte é uma questão fácil de ser problematizada, porque os outros componentes que aparecem lá são componentes muito mais abrangentes também, né? Eu citei, por exemplo, elementos do mundo físico e natural. Eles se tornam componentes específicos depois, né? Geografia, física, química, não tem nenhum componente com essa descrição. E a arte poderia ser entendida da mesma forma. Há um bom argumento para questionar essa apresentação, se o critério for usar lá o artigo 26. Cris? Sim. Eu acho que essa questão do componente, ou subcomponente, ou linguagem, ou área, a gente precisa ficar preocupado com a LDB, que é a lei maior, né? E na LDB nós estamos como componente arte, dentro das 4 linguagens. E acho que se a gente mantiver, apesar de eu não gostar de linguagem, né? Epistemologicamente, linguagem, para mim, não me leva à minha área, mas essa é outra discussão. Então, eu acho que, se nós deixarmos como componente e linguagens, e não como subcomponentes, eu acho que estaria ligado mais à LDB, né? Obedecendo mais ao que está na LDB, e tiraria a ideia de subcomponente. Porque outra coisa que está me preocupando é o que está aqui no meu documento, no meu está na página 15. Oh, meu Deus, eu perdi. Trouxe... Não era 15, eu acho que era 13. Onde ele diz que as diferentes linguagens e que cada escola, o sistema ou escola, vai decidir qual linguagem vai escolher em cada ano de escolarização. Certo? Então, lá está como linguagem, né? No caso de música, de arte e educação física. Então, cada sistema ou escola escolher que vai decidir qual a linguagem que vai ser usada em cada ano de escolarização. Então, a gente também está ligado a isso, para ter uma coerência durante o documento todo. E subcomponente sairia e ficaria linguagem. Acho a palavra componente é muito limitada para a dimensão das artes, considerando a própria proposição do documento. Mais uma vez, esse argumento, acho que isso não fere a FDB, porque os outros componentes que estão lá listados não aparecem nessa mesma dimensão aqui na BNCC, né? E isso, eu comentei assim, se a gente passa no Senado da legislação, é uma palavra componente, disciplina não aparece mais, né? Disciplina é uma palavra que foi, de certa forma, banida, né, da legislação. Então, assim, componente é uma palavra que aparece em muitos lugares com sentidos diversos. E na LDB é o lugar que aparece mais genericamente estabelecido, né? Então, apesar de estar lá componente, isso é fácil de ser questionado. Minha forma de analisar, né? Mais debates? Vem, Cris. Eu sei que tem todos esses problemas, mas, assim, quando a gente olha aqui para o sumário, todas as outras áreas é componente curricular, todas elas, né? Então, língua portuguesa é um componente curricular, arte, educação física, ciências não, desculpa. Ciências, biologia, física, química, a geografia, ensino religioso, filosofia e sociologia. Todas elas apresentadas como componente curricular. Mas veja de novo, para você ver se alguma delas tem o mesmo problema nosso. Não, é isso que eu estou dizendo. Biologia, então, física, assim, educação física, né? São áreas. Então, se a gente pensar nessa forma, aí seria o caso da proposta da FAEB, né, de ser arte e nós estarmos com um componente. Agora, dentro dessa estrutura que está aqui, Mas olha a área de ciências humanas. Tem vários componentes.
né? Então, a área de linguagem que está dentro tem uma arte... Mas é uma área, pois é, entende? A nossa área é linguagens. A gente muda de área. É verdade. Eu sinto assim, a proposta da FAEB de mudar de área trabalhava com essa coerência da BNCC. Mas acho que, dada a singularidade, eu penso assim, mudar de área não é possível. Pronto. Segundo ponto, essa especificação de componente nas artes não trará a ideia trocada pela característica das outras de disciplina? Isso é que eu penso que sim, né? Em sendo disciplina, a gente corre aquele velho risco que a gente está correndo sempre. Oi? Por conta dos outros documentos, né? Aí as diretrizes, esses outros amarram muito, que são essas as áreas. Todos os outros documentos encaminhadores assim, da dimensão curricular do MEC estão amarrados nessas áreas. Não, nesse documento, já que ele está vinculado aos outros. Achei aqui na página 149, que é o das Ciências da Natureza, um parágrafo que talvez a gente possa... vou ler o parágrafo. A área de conhecimento... A área de conhecimento Ciências da Natureza, no ensino fundamental, é representada por um único componente de mesmo nome, enquanto que, no ensino médio, o ensino é distribuído entre os componentes curriculares, biologia, física e química. Então, talvez a gente pudesse copiar alguma coisa assim, usando os mesmos termos, né? Então, e claro, eles têm mais força que a gente na escola, né? Mas essa ideia de o ensino da arte, porque eu estava vendo na LDB, né? Na LDB lá o artigo o ensino da arte é componente curricular obrigatório, que é até estranho, né? Era matemática tal, aí para a gente é ensino da arte. Mas talvez pudesse usar essa descrição. Então, o ensino da arte ele é distribuído entre os componentes curriculares: artes visuais, dança, teatro, música. O ensino da arte está no singular, né? Da arte é distribuído, copia e cola, entre os componentes. É distribuído entre os componentes curriculares. Artes visuais, dança, teatro. Não chama, porque assim, aí a gente não... A gente tem pontos mais polêmicos que... Né, então, a gente a arte dentro das linguagens, e a arte, o ensino de arte se realiza por meio do ensino de artes visuais, tal. Então, quem vai compor o currículo? Artes visuais, música, tal. Concordamos todos? A Cláudia tem uma proposição aqui. É a sugestão da professora Cláudia Belloc. O ensino de arte é composto por 4 linguagens que compõem o currículo da educação básica. Eu tiraria o foco inicial de componente e destacaria a linguagem. Aí ela coloca no final. A Luciana acabou de falar algo parecido. E, Cláudia, a Luciana está perguntando o que você acha do que ela falou. Estou me sentindo um repórter. Tá escrevendo aqui. Tá no Facebook. Não. Ela disse depois: o ensino de arte é composto por 4 linguagens que compõem o currículo da educação básica: artes visuais, música, teatro e dança.
Eu acho a proposição componente ficou, juntando a da Cláudia e a da Luciana, acho que fica mais adequado. Espera aí, o Jefferson tinha levantado a mão. É sobre isso? Ou encerramos? Não, subcomponente desaparece. Talvez aí tenha que fazer uma revisão ali para a gente ver em que momentos aparecem subcomponentes e sempre substituir, solicitar. Né? É isso mesmo que eu estava dando uma olhada, porque às vezes a palavra, por exemplo, vou aqui na página 82, que inclusive vai até na questão da formação de professores. Luiz, é no penúltimo parágrafo. O primeiro já disse. Está lá, ao considerar que a formação em arte acontece em licenciaturas específicas, artes visuais, teatro, dança e música, é necessário garantir professores habilitados em cada um dos componentes curriculares. É isso que eu estou perguntando. Vai fazer a normatização. É isso, cada um dos componentes. Todos os lugares. Tá. E a gente tem um outro argumento muito forte. Esse documento será aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Cabe a eles, cabe ao Conselho, se pronunciar da forma definitiva do documento aprovado. E o Conselho é o mesmo Conselho que aprovou as diretrizes específicas para todas as áreas no campo da formação. Né? É coerente com a proposição e os encaminhamentos do próprio Conselho nos últimos anos. Volta lá no encaminhamento que a Luciana fez. Do ensino da arte é distribuído. O distribuído não me soou muito bem, não. Distribuir o ensino da arte. Eu, sei lá, é composto pelos componentes tais. O distribuir. É porque a gente usou aquele mesmo termo lá da... Distribuído não me incomoda particularmente, não. Alguma proposição melhor que distribuído? Acho que pensando assim que você vai ter que ter os 4 componentes. Que quando a ideia de distribuir é que as escolas escolham o que fazer, né? O escolher é naquela problemática assim. Você pode ter música em um ano, teatro no outro. Acho que nesse momento uma definição que tem que ter artes em todos os anos, nas 4 linguagens, é impossível para a gente no Brasil, né? Mas tem gente fazendo. Bom dia. Eu acho que a proposta da Luciana, assim, é uma boa proposta, mas eu não acho que ela vai resolver, ou talvez isso vai ficar para a comissão um problema a se discutir. Porque, por exemplo, um dos subitens é os objetivos gerais do componente arte na educação básica. E aí isso vai gerar uma falta de consistência da nossa parte na proposta. Então, eu acho que ou é uma coisa que depois vocês vão ter que pensar como resolver isso, ou tem que ter uma outra formulação. Essa está na página 85. E realmente não são tantas ocorrências de subcomponentes. Se você dá uma busca, são, sei lá, 6, né? 5 ou 6, mas a questão que me chamou a atenção foi justamente na página 85, quando tem o subitem Objetivos Gerais do Componente Curricular Arte na educação básica. Porque aí a gente teria um ponto de incongruência e de baixa, né, a gente deixa fraco o nosso argumento. Todos esses lugares, a gente vai ter que olhar detalhadamente e fazer um trabalho de adequação, né? Realmente não pode aparecer num lugar ou em outro. Né? A Cláudia mandou a sugestão de constituído. A Cláudia mandou a sugestão de constituído. O problema é o tratamento dos outros, né?
É porque, na verdade, acho que o grande problema é assim, quando os outros componentes têm cara de disciplinas, a palavra componente passa a ser uma palavra importante para a gente ter esse peso mais efetivo, né? O componente biologia, o componente história. A gente vai exigir um trabalho aí nessas 302 páginas para ver aonde tem que passar por isso. E ainda bem que a gente só tem 7 dias, né? Porque senão a gente ia passar o Natal, o Ano Novo trabalhando nesse negócio. Gente, só falar, eu não vejo problema de ter componente curricular arte e dizer que o ensino de arte é formado por 4 componentes. Porque quando fala do ensino da arte de formas englobando as 4 componentes, porque linguagem, para mim, não dá conta. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu não vejo problema nisso, porque quando eu falo componente curricular arte, está falando dentro do contexto da área. Quando a gente, dentro do componente, a gente diz que ele é constituído por 4 componentes, é diferente. Eu não sei se vocês estão, não sei se eu vou convencer, mas eu acho. Componente é dividido em subcomponente igual. Pois é, mas se chamar arte de componente, a tendência é a subdivisão em subcomponente. Eu acho que a gente precisa evitar para ficar... E, de alguma forma, eu sinto que assim, a gente se alinha à proposta de outras associações sem pesar a mão naquilo que a gente sabe que, nesse momento, não dará certo, que é mudar de área, né? Nós todos. Eu acho que a gente está em processo está em tramitação, está no Senado, né? Quem foi que me falou? Foi Ibsen que disse que o PL está no Senado, passou na Câmara, está no Senado. Está no Senado. Então, a tendência é que seja aprovado. Agora, de ser aprovado, de ter a sanção presidencial, ser assinada, etc. E tal, nós passamos por isso, é muito chato. E aí ele vai alterar o artigo da LDB que trata do ensino de arte. E então, se a gente pudesse entrar nesse processo e alterar o ensino de arte, se constituirá obrigatório, como uma área obrigatória e não componente curricular obrigatório. Está em tramitação a alteração do artigo da LDB. A gente entrar na proposta de alterar a LDB para o ensino de arte constituirá área obrigatória com os componentes curriculares. Tarará. Então, se a gente não volta tudo, está lá tramitando. A gente passa de conteúdo para componente obrigatório, gente. Mas se a gente não está aprovada no Senado ainda, a gente pode ir para o Senado e alterar a redação. Não pode. Até porque assim, teve uma alteração na votação. Já foi na Câmara. Teve uma alteração na Câmara que a FAEB não gostou nada, né? E eles tentaram mexer no texto. Não, o texto está aprovado, o texto está aprovado. Se mexer, começa de novo, né? Começar tudo de novo. Então, nesse momento, essa é a nossa melhor saída. Pensando assim, olhando para o cenário inteiro da legislação, para a conjuntura estabelecida, é a nossa melhor saída neste momento. E hoje também o documento tem outras séries, outras inconsistências. É claro que é uma inconsistência, mas talvez se nesse momento a gente buscar sei lá, o ideal em termos de coerência e tal, a gente vai se perder um pouco e tem problemas também nos outros, né? Garantindo aqui, talvez, lembrando aquela ideia do texto político que. Não, mas eu posso te mostrar já. Eu não me lembro de qual assim, não. Não, a PL ela mantém uma coisa que é muito ruim, a ideia de conteúdo. Muito ruim assim, não é ruim, mas isso foi mal entendido, né? Então, a única coisa que ela faz é colocar lá onde tem música o nome das outras linguagens, nada mais. Então, podemos ficar com essa proposição,
Todos favoráveis? Definido. É. 7.032, 2010, PM. Bom, em relação... Vamos entrar agora nos pontos mais específicos. Sim, senhorita. Acho que foi ponto comum ontem. Nós esboçamos muitas coisas, mas o que eu disse é precipitado fazer redação agora e aprovar a redação. Acho que uma questão ficou clara para a gente. Nossa alteração, nossa proposição de alteração maior se dá no campo das artes, geral, mais precisamente a parte de música, não da forma como está, não nos agrada muito. Acho que é isso, não é? Então, começa, várias falas reiteraram isso hoje, a gente precisa de uma descrição da área de música que amplie o conceito, ou seja, um conceito mais preciso, mais ampliado e, ao mesmo tempo, que não seja engessado, e limitado. Então, acho que a ideia, a gente vai trabalhar nisso, na comissão, inclusive considerando outros documentos. Nós tem um texto bastante amplo, acho que a maioria de vocês conhece, que está no documento que embasou aquele documento do CNE, que é o projeto de resolução para as diretrizes de operacionalização do ensino de música nas escolas. Aquele documento passa por uma parte histórica, passa por uma parte conceitual. Foi um documento que soou muito bem no Conselho, e é um documento que o Conselho já conhece, E um destaque que a gente teve em várias reuniões lá no Conselho Nacional, foram 5 reuniões, participaram das reuniões naquele momento a Magali Kleber, era presidente da ABEM, Josamara Souza, que era vice-presidente da ABEM, e eu, que era secretário, fui designado pela presidência para fazer a mediação das audiências. Então, nós participamos de 5 reuniões, e um destaque que me chamou muito a atenção, no final, na última reunião, que foi onde decidiu aquele documento, que foi aprovado por unanimidade no Conselho Pleno do CNE, foi a proposição de um conceito, que a professora Nilma Lino Gomes, hoje nossa ministra, destacou um conceito alargado de música, centrado na questão da formação humana, centrado na questão da formação para a educação básica. Então, acho que ali tem pistas, eu passei pelo documento ontem, não é um conceito que está explicitado em um lugar. Música ou músicas são, mas ele tece o documento como um todo, e talvez ali, filtrando, analisando direitinho, a gente consiga trazer para cá um conceito que já está, de alguma forma, legitimado aí nesse cenário. Não, aquela parte do argumento é uma parte, acho que todos vocês sabem, não foi construída por nós, profissionais da educação musical. Apesar que é uma parte politicamente muito forte do documento, sabemos nós. Bom, concordam com isso? Proposições? Esse documento, lembrando, versão final, depois de todos esses estudos, elaboração, a gente disponibiliza 2 dias no site da ABEM, é tempo de todos entrarem lá, fazer comentários, não ficou bom, ficou, se não ficou, sempre propositivo, não gostei do documento, assim não ajuda muito. Então, até porque não vai ter um tempo hábil, a gente precisa de proposições mais pontuais. Eu gostei muito desse documento, uma pena que ele não foi aprovado, eu acho que ainda não foi aprovado ainda por causa das bases. Homologado. Desculpa, não foi homologado por conta das bases, eu acho. Eu acho que eles estão esperando a aprovação da base para depois homologar. Mas o que eu queria dizer, uma coisa assim, que nessa parte da descrição da área da música, a gente lutou muito para ampliar toda a discussão do que é música e englobar todos os fazeres musicais e valorizar isso. E, com isso, eu sinto que a gente perdeu muito um sentido assim de área forte, de um conhecimento específico que tem que ser
preservado, e eu acho super importante. A escola tem uma função de preservar, né, a cultura, o que é desenvolvido, né, o que já foi desenvolvido. E eu acho assim que nesse documento eu ainda não sei exatamente como, eu estou pensando nisso ainda, mas eu acho que a gente não pode perder essa dimensão e essa função da cultura, entendeu? Porque, de repente, né, há um antagonismo e uma reação tão forte com relação à música ocidental e toda a importância do conhecimento que foi desenvolvido durante séculos. Isso, gente, não estou dizendo que o que ficou de fora não é valorizado, não é isso. Mas eu acho que você não deve descartar uma coisa em função da outra. E eu acho que isso tem acontecido muito. E eu tenho visto a banalização do conhecimento musical. Tipo assim, qualquer coisa virou conhecimento musical. Entendeu? Então, assim, as pessoas são musicais, as pessoas têm uma espontaneidade, uma coisa muito importante. A gente vê o que os alunos são capazes de fazer quando a gente tem contato com eles, em diferentes idades. E, sabe, esse potencial ele tem que ser crescido, né, intensificado, aprofundado. Então, e não assim a gente achar que aquilo já é e basta, entendeu? E eu tenho visto isso. Então, acho importante que isso, de alguma forma, a gente destaque, entendeu? Que a gente tem uma história também. Eu sinto que talvez mais nos objetivos do que necessariamente no conceito, né? Que seja um ponto para a gente pensar ali. Um conceito mais alargado. Eu gostaria de destacar também assim, uma vivência nesse cenário, para a gente pensar nessa proposição. Também no debate com o CNE, né, mas nesse ponto, depois da consulta pública, um dos conselheiros resumiu assim, que quando apareceu no CNE uma proposição para inclusão, né, para a operacionalização da música nas escolas, ele ficou pensando sobre a motivação que estava por trás daquilo. E ele disse, eu pensei assim, é demarcação de um campo de trabalho? É uma separação de um campo mais abrangente por conta de dificuldades de lidar com essa integração? Ou é uma proposição de uma especificidade que contribui, de fato, para a gente ter uma escola de educação básica consistente? Qual é a preocupação, né, desses propositores? Ele diz assim, depois de ouvir de passar por 5 audiências, de fazer um debate intenso, e é só por isso que eu estou destacando aqui, eu fiquei com a última, né, e é com base nisso que eu defendo a proposta de vocês de ter diretrizes específicas, né? Então, acho que é isso que a gente precisa, o tempo todo, destacar na nossa proposição, né? Não tem demarcação de uma área que está preocupada com ela mesma e fascinada, né? Mas sim uma área que nós entendemos todos tem um papel muito importante no processo de formação do ser humano, e é por isso que ela precisa fazer parte desse universo aí da educação básica, né? Eu estou lembrando dessas discussões com o CNE, mais uma vez, porque é lá que o documento chega na sua versão final, é lá que o documento, independente das conquistas de agora, é lá que a gente tem que marcar uma segunda posição, né? Porque nós vamos fazer um documento, propor, e a gente não sabe ainda o que desse documento será incorporado para a versão final. Mas a luta não acaba aí, né? Porque depois desse documento, que a comissão responsável no MEC elaborar e enviar para o CNE, a gente vai para lá de novo continuar esse debate. Luiz, então, voltando ao que eu estava falando, eu acho importante nessa parte conceitual entrar alguma coisa dessa questão da história da música na formação da humanidade. Porque, estou falando isso, me lembrei lá da palestra do Duarte, lá do Newton, né? E ele defende uma escola que tem um compromisso, sim, com o conhecimento da humanidade, entendeu? Então, era mais nesse sentido que eu estava falando, de conceitual. Mas vamos lembrar que aqui, como você mesma disse, então, olha, a palestra é do Newton, então aí já é uma escolha. Aí já, se a gente coloca aqui, passa a ser uma restrição, uma prescrição, no sentido de que vai dizer, olha, a educação tem que ser trabalhada assim.
Mas essa é uma escolha. A proposta, a maneira do Newton, o que ele apresenta... Não, mas eu acho que ficou claro. A sua proposta, eu acho que ela já é uma maneira de desenvolver as práticas educativas. Então, mas essas são escolhas. A maneira como você vai apresentar isso. Se a gente diz que é uma prática humana, que é social, que é um modo que constrói e tal, isso está dito. Como você vai trabalhar, claro, tudo, né? Tudo é história. Como você vai trabalhar é uma escolha. Então, a gente também tem que cuidar para não cair naquilo que a gente criticou, inclusive da experiência estética. Acho que o quadro, nós estamos falando de 2 momentos específicos no documento. Um é aqui, né, que é bem limitado para todas as áreas, né, é um parágrafo, da música vai até aqui, e um outro momento onde há um detalhamento mais objetivo, a gente tem que passar por esses objetivos, né, é aqui. Sim. Mas eu acho que esse ponto de discussão ele está mais associado ali do que o conceito que a gente está discutindo agora. O conceito, acho que ficou muito claro que ele vai passar por essas dimensões mais gerais, que a gente consiga dar destaque da música como expressão humana, né, que tenha vinculado as dimensões de cultura, singularidades, etc. Né, um conceito mais abrangente que nos permita apresentar, sem engessar, sem prescrever, aspectos mais específicos lá nos objetivos. Não é uma tarefa fácil, né, da gente dar conta de segurar uma determinada coerência e profundidade sem apresentar algo que seja entendido, na leitura coletiva, como algo prescritivo. Claro. Então, concordamos com essa descrição do conceito, que depois, para olhar detalhadamente para ele, tem que ir lá no site da ABEM e ver o que veredito nós chegamos. Né? Ontem eu fiz 65 conceitos de música antes de dormir. Mentira, não foi isso tudo, não. Mas uns 4, pelo menos, eu esbocei. Fiz com base no que já fizeram. Né? Bom, vamos... A Lu tem uma questão importante que é mais geral. Logo depois dessa descrição da área, está na página 84, está ali no Instagram, vou colocar, por favor. A gente tem aquela ideia, o que foi dito ontem, né? O ensino de arte deve articular 6 dimensões de conhecimento que caracterizam a singularidade da experiência estética. Não, acho que aí a gente tem que rever, porque aqui ele está prescrevendo um único modo de trabalhar e que vai contra a LDB, já que as escolas têm autonomia para fazer seus projetos. E acho que talvez pudesse reforçar, que aí é um texto também que vai ter que ser aprovado depois, né? Que é de reforçar que a dimensão estética é só uma dimensão da relação com música ou das práticas artísticas. Eu acho que a gente pode dizer dimensão social, política, histórica, psicológica, sei lá. Não sei se é o caso, né? Acho que aí a gente pensa e propõe eles de fazer referência a essa produção da área que tem salientado ou tem defendido, reforçado a diversidade de modos de se relacionar com música. Acho que um texto bem trabalhado e uma questão também mais geral nesse plano é em relação àqueles pontos lá. Segura aqui, por gentileza. Total. Aliás, tá.
Então, acho que, independente de onde vem, a questão para a gente é, na música, muito mais que isso, né? Muito mais que isso, pelo menos. Também está nesse. Então, acho que essa parte geral das artes que passam por esse ponto, nos objetivos gerais, etc., a gente precisa trabalhar, porque se está falando de todo mundo, tem que falar das especificidades da música também, e na parte específica a gente tem que ampliar essa dimensão. Todos concordam? Ou... Eu só fico com uma coisa. O microfone, por gentileza. Não é nenhuma proposição, mas é só uma coisa que me incomoda, que na hora que a gente tem medo de usar a palavra estética, porque acha que ela se remete a uma coisa já constituída, a gente está abrindo mão da estética, seja lá qual for ela, por exemplo, até a estética minha, pessoal, o que me dá prazer, o que eu acho importante, o que eu valorizo. Então, de repente, isso é um componente das artes em geral. Então, quando a gente é muito rigoroso para tirar uma dúvida, a gente pode cair no extremo oposto e jogar fora até o que não pode. Quer dizer, tem que ter cuidado nessa redação. Concordo. Acho que a ideia é reforçar que o estético é uma dimensão. Não, que eu acho que é uma dimensão da experiência com arte. É essa a ideia, né? Que, então, sim, não vamos jogar fora a água, o bebê, a bacia, tudo. Eu queria falar isso, todo mundo fala, mas é ótimo. É ótimo. É interessante também, porque, assim, apesar da gente pensar que talvez o termo seja mais característico ali das artes visuais, o pessoal das artes visuais também se incomodou bastante com estética, né? Eles acharam que é muito além disso, né? E além de a palavra é tão grande, cada um usa um jeito. Talvez um quadro conceitual de estética, no sentido filosófico mais amplo, permitisse a gente entender que aqui se trata de algo mais do que estruturas, formas de apresentação, mas no documento político isso não é tecido dessa maneira. Talvez a gente pudesse começar dizendo isso, né? Que apesar... Só um instantinho. Mas eu voto. Então, a gente poderia dizer isso, que apesar do documento centralizar o ensino de arte na experiência estética, ele não define o que entende por estética, né? Então, a gente poderia começar por isso. Tem muitas definições, muitas formas de perceber a estética e tal. E aí chegar naquilo. Tem que escrever. Marcos, a gente tem que falar dos objetivos. Nesse texto aí, eu acho que tinha que ser experiência artística. Desculpe, mas a estética, para mim, é um aspecto dentro da experiência artística. Então, talvez ali a palavra experiência estética, que podia ser substituída por artística, e a estética como uma dimensão da experiência artística. Talvez até pudesse ser experiência com arte, né? Porque para ficar mais ou com as artes. Né? Bom, então esse é o outro texto também que vai ser divulgado ali. Podemos passar para o próximo ponto? Tá, eu já vou me adiantar. O Luiz está aqui, elaborar os objetivos específicos da área de música. Acho que a gente tem que ver se a gente concorda com os objetivos das linguagens,
né, das artes e depois da música. Então, tem que pensar na hierarquia, que tem uma hierarquia, né, pensando em área, componente e tal, então tem que rever todos. Não, acho que antes é o das linguagens, que já tem problema, eu acho. Então, vamos dar uma olhada nos objetivos gerais? Então, interagir com práticas de linguagem em diferentes modalidades, na perspectiva de sua recepção e produção, de modo a ampliar gradativamente o repertório de gêneros e de recursos comunicativos e expressivos. Ok? Assim, a gente vai vendo. Quem tiver destaque, reconhecer as condições de produção das práticas de linguagens, quem, o quê, por quem, para quem, em que suporte, modo de circulação, materializados na oralidade, na escrita, nas linguagens artísticas, na cultura corporal do movimento. Eles falam de suporte e modo de circulação, né? Eles traduziram onde em mais. Refletir sobre o uso das linguagens e os efeitos de sentido de diferentes recursos expressivos, levando em conta as condições de recepção e produção. Esse parece um pouco limitado, né? Destaque. A gente volta a pensar sobre ele. Compreender a diversidade de manifestações linguísticas, artísticas e de práticas corporais como construções sociais e culturais, relacionando-as com as ideologias e relações de poder. Interagir com o outro, usando expedientes comunicativos expressivos nas diversas práticas sociais, de modo crítico, autoral e criativo. Não sei se aqui, no caso de interagir com o outro por meio de todas as linguagens, como tem expediente comunicativo expressivo, acho que isso é muito da língua, né, e não das linguagens todas. Então, não sei se fica redundante, né, mas interagir com o outro por meio das linguagens. Que os outros têm, aparece sempre linguagens, né? Então, talvez, ou práticas de linguagem, mas acho que poderia deixar maior. Por meio das diferentes linguagens. Tá. Quinto objetivo. Interagir com o outro por meio das diferentes linguagens e manter o resto.
Reconhecer a dimensão poética e estética como constitutiva das linguagens, apreciando a cultura, a arte e a língua como patrimônios. Patrimônio incomodou ontem, né? Não, me incomoda a dimensão poética e estética como constitutiva. Então, acho que reconhecer as dimensões poética, estética, ou talvez só estética, não sei, social, cultural, política, como constitutiva das linguagens. São todos. A língua portuguesa também é cultural, política, histórica, né? Colocaria... Como está é reconhecer a dimensão poética e estética como constitutiva das linguagens. Então, eu acho que é reconhecer as dimensões poética, estética, social, cultural, política, histórica, ética. Aí a gente vê onde. O primeiro é poética, né? Poética e estética é o que tem. Aí a gente coloca outras dimensões. Social, cultural, política, ética, histórica. Eu tenho que ouvir essa voz espanhola. Diga, Carol. Não, mas aí eu acho que é o que a Marisa Carol perguntou, substituir o artístico pelo estético pelo artístico. Não, mas aqui eu acho que aqui a gente está falando de todas as linguagens, e aí todas elas teriam a dimensão estética, social, cultural, independente de ser arte, inglês ou educação física. Engloba o estoque. Okay. A língua, a estética, tudo.